E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Cientista de Harvard afirma que reverter o envelhecimento humano já é possível. Além disso, vamos ver também a disputa milionária para criar o cérebro das máquinas. Uma bateria chinesa que praticamente elimina o risco de incêndios. Robôs humanoides que já estão aprendendo a andar no nosso mundo real. E um avanço brasileiro que pode mudar completamente o futuro dos transplantes. Bora entender tudo isso e mais um pouco de algumas tecnologias. Bora lá! Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Durante uma recente entrevista para um podcast gringo, que traduzido para o português seria Diário de um CEO, o cientista David Sinclair fez uma afirmação que pode realmente mudar completamente a forma como nós enxergamos o envelhecimento. Segundo ele, o maior limite da nossa vida pode não ser o tempo, mas sim um erro biológico que a ciência só agora começa a entender. Envelhecer sempre foi tratado como algo inevitável, um processo natural do nosso corpo, uma linha reta que começa no nascimento e termina no declínio. Mas, ao longo da entrevista, Sinclair reforça que essa visão aí pode estar completamente errada. Ele propõe uma teoria que trata o envelhecimento não como um destino, mas como uma falha, uma perda de informação biológica. De acordo com o que ele explica no podcast, o seu e o meu corpo funcionam como um sistema altamente organizado, onde cada célula sabe exatamente o que fazer, como se comportar e quando agir, como um software extremamente preciso. Mas, com o passar do tempo, essa organização começa a se perder. Não porque o corpo simplesmente se desgasta, mas porque ele começa a falhar na leitura dessas instruções. Isso, se comprovado, muda completamente o jogo, porque, como o próprio Sinclair destacou durante a entrevista, se envelhecer é perder informação, então, em teoria, é possível recuperar essa informação, como uma espécie de backup, como se existisse uma versão mais jovem do seu corpo, armazenada em algum nível biológico, pronto para ser acessada novamente. E o mais impressionante é que isso aí já começou a sair do campo teórico. Ao longo da conversa, ele menciona experimentos em que cientistas conseguiram reprogramar células adultas, fazendo com que elas voltassem a um estado mais jovem sem perder a sua identidade. E em um dos experimentos mais impactantes citados por ele, uma técnica foi aplicada em tecidos oculares, revertendo danos e restaurando a visão em alguns casos pontuais de cegueira. Tá, que fique bem claro, não estamos falando aqui de desacelerar o envelhecimento, nós estamos falando de reversão. E enquanto esses avanços ainda estão em fases iniciais em seres humanos, Sinclair deixa claro durante todo o podcast que os primeiros testes já começaram, abrindo o caminho para algo que até pouco tempo atrás parecia impossível, coisa apenas de ficção. Mas existe um ponto que ele reforça várias vezes ao longo da entrevista e que muda completamente a forma como você e eu enxergamos tudo isso aí. Essa reprogramação, entre aspas, não depende apenas de tecnologia avançada. O nosso próprio corpo já possui mecanismos capazes de desacelerar e até reverter o envelhecimento. O problema é que esse estilo de vida moderno que nós temos aqui pode estar fazendo exatamente o oposto. Durante o podcast, ele explica que comer o tempo todo, evitar desconforto e eliminar qualquer tipo de estresse pode estar desligando os sistemas biológicos essenciais. E isso leva a uma ideia que parece contraintuitiva. Certos tipos de estresses são necessários. Jejum, exposição ao frio, calor intenso e exercícios físicos funcionam como sinais biológicos que dizem ao nosso corpo que ele precisa se adaptar para poder sobreviver e se tornar mais eficiente. Esses estímulos, segundo o cientista, ativam mecanismos antigos de sobrevivência que ajudam a preservar e reparar o nosso organismo. E isso se conecta diretamente com uma outra afirmação importante feita por Sinclair durante a entrevista. O seu DNA não é o seu destino. Durante décadas, acreditava-se que os genes determinavam tudo, mas a epigenética está mostrando que o ambiente, os hábitos e até pequenas escolhas do nosso dia a dia podem influenciar diretamente como esses genes vão se comportar. Isso significa que o nosso corpo não é um sistema fixo, ele é adaptável. E talvez o ponto mais impactante de tudo isso, como ele mesmo sugere ao longo da conversa, seja o seguinte: se o envelhecimento pode ser revertido, então muitas das doenças que nós conhecemos hoje podem sim deixar de existir de forma como elas existem hoje. Câncer, doenças cardiovasculares e até problemas relacionados à infertilidade estão profundamente ligados ao envelhecimento do organismo. Ao atacar a raiz do processo, não estamos apenas tratando os sintomas, nós estamos alterando a base do problema. Mas claro, isso abre uma questão que vai além da ciência. E essa parte, meus amigos, mesmo não sendo técnica, fica implícita em vários momentos da entrevista. Se viver mais tempo se tornar algo comum,
O que acontece com o valor do tempo? O que acontece com o propósito? A humanidade está realmente preparada para viver décadas a mais com saúde? Ou nós estamos avançando rápido demais, muito mais rápido do que nós conseguimos compreender? Porque no final, talvez a pergunta mais importante não seja quanto tempo nós poderemos viver, mas sim o que realmente significa viver quando o tempo deixa de ser o limite para nós. E enquanto a ciência começa a questionar os limites do próprio corpo humano, uma outra corrida silenciosa está acontecendo fora dele, uma disputa que não envolve só a idade ou a biologia, mas sim algo muito mais fundamental para o futuro da humanidade: a energia. A Tesla acabou de dar um passo que muda completamente a busca por lítio. A empresa colocou em operação, no início de 2026, uma gigantesca refinaria no Texas, com um investimento de aproximadamente $1 bilhão, marcando assim um ponto de virada na forma como a América do Norte está lidando com a energia. Mas o que torna essa instalação realmente diferente não é só o tamanho, é o controle. Durante décadas, a maior parte do refino do lítio ficou concentrada na Ásia, criando uma dependência global silenciosa, onde os países extraem o minério, mas precisam enviá-lo para outro continente antes que ele possa ser usado. Agora isso começa a mudar. A nova refinaria da Tesla foi projetada para produzir hidróxido de lítio de grau de bateria em uma quantidade que é suficiente para abastecer aproximadamente 1 milhão de veículos elétricos por ano. E isso não é apenas produção, é independência. E tem um detalhe que é ainda mais interessante: o processo utilizado ali é completamente diferente do modelo tradicional. Enquanto a maioria das refinarias utiliza ácido sulfúrico, gerando resíduos tóxicos e impactos ambientais significativos, a Tesla implementou um método chamado de lixiviação alcalina, que é totalmente livre de ácido. Na prática, isso elimina subprodutos perigosos e transforma o principal resíduo em um material semelhante à areia, que pode ser utilizado na produção de concreto, por exemplo. Ou seja, antes era apenas lixo industrial que agora vira matéria-prima, e isso revela algo muito maior. Não se trata apenas de produzir energia limpa, mas de redesenhar toda essa cadeia de produção. Além disso, ao refinar o lítio diretamente nos Estados Unidos, a Tesla reduz drasticamente a necessidade de transporte intercontinental, encurtando em dezenas de milhares de quilômetros essa jornada de material. E menos transporte significa menos emissões, mais eficiência e mais controle estratégico. E esse controle é exatamente o ponto central, porque quem domina o refino, domina também o acesso, e quem controla o acesso, controla a escala. Mas produzir energia é apenas parte do problema, porque existe um risco que acompanha essa revolução desde o início, desde lá de trás, e que até hoje preocupa a indústria. O que acontece quando essas baterias falham? Bora entender isso agora. Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências acabaram de apresentar uma solução que pode mudar completamente a chamada fuga térmica. Uma nova bateria de sódio que é capaz, entre aspas, de se proteger sozinha. Durante os testes, essa bateria resistiu a temperaturas de até 300 graus Celsius, isso sem pegar fogo, sem explodir e sem entrar em colapso. Isso acontece por causa de um mecanismo que até pouco tempo atrás simplesmente não existia, um tipo de firewall inteligente interno. Diferente das baterias tradicionais, que dependem de estruturas externas para poder conter as falhas, essa nova tecnologia cria uma barreira dentro da própria célula no momento exato em que o risco aparece. Quando a temperatura ultrapassa o certo limite, o eletrólito líquido dentro da bateria sofre uma transformação que impede o fogo, ele se solidifica. Ele forma uma camada física que bloqueia a propagação de calor. Na prática, isso interrompe a reação em cadeia antes que ela se torne algo incontrolável, porque é exatamente assim que a fuga térmica acontece. O calor gera mais calor, que gera ainda mais calor, em um ciclo que se acelera rapidamente até causar incêndios ou explosões. Mas com essa nova tecnologia, esse ciclo simplesmente é quebrado. A bateria se protege. E esse detalhe muda tudo. Nos testes de segurança, incluindo perfuração com pregos, que é um dos cenários mais extremos para simular falhas internas, a célula permaneceu estável, sem fuga, sem fogo e sem explosões. E o mais interessante é que essa segurança extra não compromete o desempenho. A bateria alcança ainda níveis competitivos de densidade energética e funciona em uma ampla faixa de temperatura, desde ambientes extremamente frios até condições de calor intenso. Isso abre espaço para aplicações onde o risco sempre foi um problema: veículos elétricos, caminhões pesados, armazenamento de energia em larga escala. Mas existe uma leitura ainda mais estratégica por trás disso tudo, porque enquanto o mundo discute a autonomia, alcance e velocidade de carregamento, a China está atacando um ponto muito mais fundamental, que é a segurança dessas baterias aí. E quem resolver esse problema primeiro, não só ganha vantagem tecnológica, ganha confiança. E em um mercado que depende diretamente da percepção de risco, isso pode ser decisivo. E enquanto armazenar energia se torna mais seguro e mais eficiente, as máquinas que vão usar essas baterias começam a ir para as ruas, viu?
E a empresa Pyramid Robotics divulgou recentemente novas imagens do seu robô humanoide chamado de Adam. O que aparece nesses vídeos aqui marca um ponto bem importante para toda a indústria. O robô não está apenas funcionando em ambientes controlados, ele está agora lidando com o mundo real. Escadas irregulares, espaços urbanos, variações de terreno e bastante imprevisibilidade. E o mais impressionante não é só o fato de ele conseguir subir essas escadas, é como ele faz isso, com fluidez, com adaptação e sem suporte externo. Mas para entender o peso disso tudo aí, é preciso voltar um pouquinho ali no tempo. Nos estágios iniciais, o Adam era testado em laboratório, em versões bem simplificadas, muitas vezes sem cabeça, preso a sistemas de segurança enquanto ele aprendia a se equilibrar. Esse processo, conhecido como Sim to Real, é um dos maiores desafios da robótica moderna, porque ensinar um robô em simulação, é uma coisa, fazer ele funcionar no mundo real é uma outra completamente diferente. E é exatamente essa barreira que está sendo quebrada. Agora, o Adam já consegue navegar por ambientes urbanos reais sem assistência nenhuma, lidando com pequenas imperfeições que, para um ser humano, podem passar despercebidas, mas para uma máquina, representa um desafio que é bem grande. E uma parte significativa dessa revolução vem de um sistema chamado CLOT. Esse é um modelo de rastreamento de movimentos em tempo real que permite ao robô ajustar as suas ações continuamente com base no ambiente. Na prática, isso cria um ciclo de feedback constante, onde o robô observa, corrige e se adapta em frações de segundo. E claro, quando isso acontecer em larga escala, o impacto não será apenas tecnológico, ele será econômico, ele será social e talvez irreversível. Mas fazer um robô andar é apenas o começo, porque o verdadeiro desafio não está no corpo da máquina, está na mente que controla esse corpo. Bora entender isso agora. E a Obtech Robotics está oferecendo até 18 milhões de dólares por ano para contratar um único profissional, um cientista-chefe de inteligência incorporada. Um valor que até pouco tempo atrás era reservado apenas para gigantes da inteligência artificial ali no Vale do Silício, mas agora está sendo direcionado para um novo objetivo: criar o cérebro dos robôs humanoides. E isso revela uma mudança profunda. Durante anos, a robótica foi dominada pelo hardware, motores, articulações, sensores, mas agora o foco dos caras mudou completamente. O verdadeiro diferencial não está mais no corpo da máquina, está na inteligência que controla esse corpo. E esse novo cargo dentro da Obtech tem uma missão bem clara: desenvolver sistemas capazes de unir visão, linguagem e ação em um único fluxo. Ou seja, criar robôs que não apenas enxergam o ambiente, mas que entendem os comandos e executam as tarefas com total autonomia. Na prática, isso significa sair de máquinas programadas e entrar em um cenário que as máquinas interpretam, tomam decisões e que aprendem com o próprio ambiente. Isso está diretamente ligado a um conceito que vem ganhando bastante força agora em 2026, a chamada IA física. Essa é a evolução da inteligência artificial que vai deixar de viver apenas em telas e passar a atuar no nosso mundo real. Fará isso, claro, manipulando objetos, interagindo com pessoas, executando tarefas complexas. Isso tudo explica esse movimento agressivo da empresa, porque não se trata apenas de construir robôs, se trata de dominar o sistema que controla esses robôs. E no centro dessa relação aí está justamente aquilo que a Obtech está tentando comprar: a inteligência. E quando essa inteligência começa a evoluir, surge uma nova pergunta que é inevitável, eu não posso deixar de fazer. Quanto tempo até isso sair das fábricas e chegar realmente nas mãos das pessoas? Ou seja, chegar nas nossas casas? A resposta está nessa próxima matéria aqui que a gente vai ver agora. Vamos lá. E os robôs estão deixando de ser exclusividade de laboratórios e fábricas, estão chegando realmente direto para o consumidor. Eles estão sendo vendidos pela internet através do AliExpress, com um preço inicial de cerca de $4.900. A Unitree Robotics está prestes a lançar, deve ter até lançado já no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse seu novo robô humanoide no mercado global com um valor que muda completamente as regras do jogo. O novo modelo, chamado de R1, foi projetado para ser acessível, compacto e surpreendentemente capaz. Com um pouco mais de 1,20 m de altura, cerca de 25 kg e dezenas de graus de liberdade, ele consegue executar movimentos complexos, incluindo corridas e até acrobacias. Mas o mais importante não é o que ele pode fazer hoje, é sim o que ele representa, porque ao colocar um robô humanoide funcional em um marketplace global, a Unitree não está apenas vendendo um produto, ela está criando um ecossistema. Pesquisadores, desenvolvedores e até entusiastas agora podem ter acesso a uma plataforma real de robótica por uma fração do custo tradicional. E isso acelera tudo, mais pessoas experimentando significa mais ideias significam mais evolução, e mais evolução significa que essa tecnologia vai avançar em uma velocidade que talvez nem as próprias empresas consigam prever.
E os números mostram que isso já está acontecendo. Enquanto empresas ocidentais ainda produzem os humanoides em volumes limitados, a Unitree já enviou milhares de unidades em um único ano. E agora, ao abrir as portas para o mercado global, ela pode escalar isso aí de uma forma ainda mais agressiva. E enquanto as máquinas começam a se aproximar cada vez mais dos nossos lares, do comportamento humano, uma outra fronteira começa a ser cruzada. Não pelas máquinas, mas pela própria biologia. Bora entender isso aí agora, vamos lá. E enquanto grande parte do mundo está correndo para construir máquinas mais inteligentes, uma outra revolução silenciosa está acontecendo dentro dos laboratórios. Uma revolução que pode redefinir a própria vida. Pesquisadores da USP, aqui da Universidade de São Paulo, anunciaram um marco inédito aqui no Brasil: o nascimento do primeiro porco clonado no nosso território. Um animal saudável com cerca de 2,5 kg e que representa muito mais do que um avanço técnico. Ele pode ser o início de uma nova era na medicina, porque por trás desse experimento existe um objetivo muito maior: produzir órgãos compatíveis com o corpo humano. Durante décadas, a ideia de usar órgãos de animais em transplantes esbarrou em um problema praticamente intransponível: a rejeição imediata pelo corpo humano. Mas isso começou a mudar recentemente, e os cientistas conseguiram identificar os genes específicos que são responsáveis por causar essa rejeição, e eles aprenderam a desativá-los. E não parou por aí. Além de remover esses genes, os pesquisadores também passaram a inserir genes humanos nos embriões dos animais, aumentando significativamente a compatibilidade entre as espécies. Na prática, isso significa transformar o organismo de um animal em algo muito mais próximo do organismo humano, isso em nível biológico. Mas chegar até aqui não foi algo simples. Dominar a modificação genética foi apenas a primeira etapa. O verdadeiro desafio veio depois, que é conseguir clonar esses animais de forma eficiente. A taxa de sucesso desse tipo de processo ainda é extremamente baixa, muitas vezes entre 1 e 5%. E mesmo assim, após diversas tentativas e ajustes técnicos, a equipe brasileira conseguiu levar uma gestação até o fim. E isso muda completamente o cenário, porque agora o próximo passo já está definido: clonar porcos geneticamente modificados e iniciar estudos voltados diretamente para os transplantes em seres humanos. E aí, se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like e confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo. É só você clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela. Muito obrigado mesmo, tá bom? Valeu e tchau, tchau. Até o próximo. Clica aí que eu tô te esperando, hein?